Bom, gente, vamos continuar então a evolução dos modelos atômicos, né? Nós estamos numa época na química, na física também, porque elas estão de mão dada, na bem da verdade, onde nós estamos tendo uma evolução absurda em tudo que se puder imaginar. Então a química e a física estão evoluindo de forma enlouquecida. Aí o que é que vai acontecer? Lembram lá da ampola de Crookes que o Thomson usou para descobrir o elétron? Então, usando a mesma ampola de Crookes, um cientista chamado Röntgen, ele conseguiu descobrir uma coisa que até hoje é considerada uma das grandes evoluções da medicina. Então vamos nessa, vamos começar a trabalhar para que a gente possa entender a evolução dos modelos atômicos, os novos modelos e como é que a gente chegou lá. Vem comigo, vamos dar uma olhada nisso, que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Vamos nessa? Olha só. Descoberta dos raios X, ou do raio-x. A primeira coisa que chama a atenção é que o Röntgen ele estava trabalhando com a ampola de Crookes e ele percebeu, vocês lembram mais ou menos o seguinte, ó, a gente vai ter um raio que sai do cátodo para o ânodo, a gente tem isso aqui, beleza? A gente sabe que é um feixe de elétrons e esse cidadão, ele estava trabalhando no escuro, não sei porquê, mas estava lá, trabalhando no escuro, a criatura, e perto da ampola tinha uma tela que continha platinocianeto de bário. E platinocianeto de bário é uma substância que brilha quando bate uma radiação nele. Aí eu vou colocar aqui, vamos supor que essa tela tivesse aqui, ó, estava fora da ampola. E a gente sabe que os raios eles não escapavam da ampola. O que foi que o Röntgen conseguiu perceber? Que essa tela ela começou a emitir brilho. Então começou a sair brilho dessa tela, como se algo estivesse batendo nela. E aí apareceu uma coisa ainda mais impressionante. Ele colocando objetos aqui, ó, objetos entre a tela e a ampola, ele percebeu que vários dos objetos ficavam transparentes. E não sendo suficiente, ao colocar a mão, ele percebeu que só apareciam os ossos. Estava descoberto ali o raio-x. Aí você vai dizer, poxa, mas e aí? E aí que o nome é engraçado, porque vocês já pensaram, ele chamou de raio-x. Por que ele chamou de raio-x? Porque ele não sabia o que era. Ele tinha descoberto ali uma coisa que permitia ver por dentro, vamos dizer assim. Vocês têm aqui a primeira radiografia que foi feita, ó. Olha só, os ossos e uma aliança. Ele tinha descoberto, mas como ele não sabia exatamente o que era, ele chamou de X, que X é uma incógnita. Então, quando você ouve raio-x, a partir de agora você lembre, raio-x porque a criatura não sabia o que era, na bem da verdade. E aí, aquilo revolucionou a ciência à época, né? Tinha descoberto algo que permitia ver por dentro, então a medicina, a partir dali, ela mudou totalmente. Agora, vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Analisando os experimentos de Röntgen, outro cientista, percebendo que tinham algumas substâncias que liberavam essa fluorescência, ele queria saber se essas substâncias também emitiam raio-x. E ele começou a fazer vários experimentos. Percebam que para que haja a emissão de raio-x, eu preciso ligar a ampola. Então, os elétrons eles saem do cátodo, vão bater no ânodo, e aqui a gente libera o raio-x. Devido à excitação, ocorre a liberação do raio-x. E aí, o nosso amigo Becquerel, esse cidadão aqui, ó, Becquerel, analisando os experimentos propostos por Röntgen, começou a analisar substâncias que emitiam luz e ele queria saber se elas também emitiam raio-x. Acontece, esses caras às vezes tinham sorte, mas a inteligência está muito dentro disso, né? Sorte de as condições serem ideais e inteligência para saber o que é que tinha acontecido. Ele estava trabalhando com o sulfato duplo de potássio e uranila. Esse nome não é importante. O importante é vocês saberem o que aconteceu. Esse sulfato duplo de potássio e uranila, quando chegava perto de uma chapa fotográfica, ele conseguia impressionar essa chapa. Ou então, perto desse cianeto aí, que a gente acabou de ver de bário, ele conseguia promover cintilações, então parecia que estava emitindo raio-x, era uma substância que estava fazendo aquilo. E o Becquerel achava que precisava bater a radiação solar para depois ele emitir. Acontece que ele envolveu numa chapa fotográfica e
deixou no escuro durante 2 dias e quando ele tirou, ele percebeu que estava impresso. Se estava impresso, aquela substância não precisava do sol. Então ele emitia aquela coisa estranha espontaneamente. E aí surge uma nova ideia, porque o raio-x precisava ter a ampola, precisava gerar aquela corrente. A radioatividade, que era aquilo que o Becquerel estava descobrindo, não. Era um fenômeno espontâneo. Então, ele parou e pensou, porra, descobri algo parecido em intensidade, mas que não precisa de uma energia prévia, não precisava do sol, emitia lá espontaneamente, então era uma coisa diferente. Lembre que radioatividade tem um capítulo só para a gente estudar, agora eu quero só que vocês saibam que ela foi descoberta. Então qual é a grande diferença entre raio-x e radioatividade? Gente, o raio-x, ele vem da eletrosfera. Eletrosfera é por causa da transição dos elétrons na eletrosfera. Já a radioatividade vem do núcleo. Então, quando você pensar radioatividade, é desintegração, quebra, ruptura do núcleo. Já raio-x, né, na verdade, o raio-x é por causa da transição dos elétrons. Para que uma espécie emita raio-x, ela tem que ser previamente excitada. As substâncias radioativas, elas podem emitir a radiação naturalmente. Então, tem uma diferença, né? E estudando os principais tipos de emissão radioativa, chegou-se à seguinte conclusão. Eu tenho basicamente, de forma natural, 3 tipos que foram os primeiros a serem descobertos. A radiação alfa, a radiação gama e a radiação beta. A alfa, quando ele passava entre placas, ela desviava para o lado negativo. Então a alfa, ela era positiva. A gama não desviava, então ela era neutra, totalmente neutra. Já a beta, ela desviava muito para o lado positivo, quer dizer que a beta era uma partícula negativa. Então, essas são as principais radiações emitidas pelos átomos radioativos. E isso daí, gente, deu prêmio Nobel para muita gente. Becquerel, prêmio Nobel. Marie Curie, Pierre Curie, prêmio Nobel. Rutherford, prêmio Nobel. Vários outros ganharam prêmio Nobel pelo desenvolvimento da radioatividade. Agora, por enquanto, sério, a gente não vai ver radioatividade? Vamos marcar o seguinte, descobriram o raio-x, olhando o que estava acontecendo, descobriram a radioatividade, e por causa dessa descoberta, foi possível fazer a experiência que levou ao modelo de Rutherford. Vamos ver como é que era essa experiência. Olha só, esse experimento, na bem da verdade, ele não é de Rutherford, ele é de Geiger e Marsden, que eram alunos de Rutherford. Então a gente tem aqui, ó, a experiência de Geiger e Marsden, alunos de Rutherford. Aqui, ó. Beleza. Agora, poxa, o que é que eles queriam? Eles queriam testar se o modelo de Thomson estava coerente, estava correto. Então eles pegaram o polônio. O polônio é um emissor de partícula alfa. Então eles colocaram o polônio dentro de uma caixa de chumbo. A caixa de chumbo ela impede que passe a radioatividade. Beleza? Então o polônio ele emitia partículas alfa, bem aqui. Pegaram uma fina lâmina de ouro. Aí vocês perguntam, poxa, por que ouro? Gente, o ouro é o metal mais maleável que tem na tabela. É aquele metal que eu consigo fazer lâminas mais finas. Só para vocês terem uma noção disso daí, se eu pegar 1 grama de ouro, que é uma coisa muito pequena, eu consigo fazer uma lâmina de até 1 quilômetro. Então o ouro é muito maleável e eu precisava que o metal fosse muito maleável para fazer uma lâmina muito fina, porque eu queria testar o átomo. Então essa lâmina tinha que ter praticamente a espessura do átomo. Ele bombardeou com a partícula alfa, que era positiva, como a gente sabe. Ele colocou um anteparo, que eu representei aqui, ó, pelo número 4. Esse anteparo, ele está revestido com sulfeto de zinco. Aí você vai, pô, Michel, para quê? Esse sulfeto de zinco, ele brilha quando bate uma partícula nele. Então, onde a radiação alfa, onde a partícula alfa batesse, eu iria perceber porque ia brilhar. Então, eu conseguia saber qual era o percurso que ela tinha feito. Gente, o que acontece bem aqui é que eu percebi que 99% das partículas passavam direto, não sofriam desvio. 1% só, é muito pouco, ó, gente, 1% das criaturas eram desviadas e até voltavam.
Aí você vai dizer, poxa, Michel, e por que que isso causou estranhamento? Quando Geiger e Marsden viram aquilo, eles pararam e pensaram, pô, de acordo com o modelo de Thomson, lembre que o modelo de Thomson era uma gelatina, ele era neutro. Então, se eu bombardeasse a gelatina, as partículas iriam passar direto, porque nada seria resistente o suficiente para reter aquela partícula alfa. É que nem se eu pegasse uma folha de papel e desse um tiro. Se eu desse um tiro, a bala ia passar. Então, se eu pegar a lâmina de ouro e bombardear a radiação alfa era para passar. No máximo, ser desviado um pouco. Não dava para ser desviado muito, porque o átomo era neutro. Ele tinha aquela parte positiva, mas tinha incrustados os elétrons. Então, o fato da partícula alfa voltar chamou muita atenção de Rutherford. Rutherford esperava que todas passassem. Se tinha alguém voltando, é porque só tinha uma explicação. A partícula alfa tinha encontrado alguém positivo para que ela pegasse, encontrasse e fosse repelida e voltasse. Então, o que é que ele percebeu? Que se poucas voltavam, essa parte positiva era pequena, essa criatura muito pequena, era o núcleo positivo. E a maior parte seria espaço vazio, que é onde estava passando aquelas partículas. Então, vamos lá. O que é que se esperava? Que todas passassem. O que é que ele observou? Que algumas voltavam. Se eram poucas que voltavam, eu tinha uma região que era positiva e que estava repelindo a partícula alfa fortemente, que fazia ela voltar. E aí, ele concluiu que o átomo ele é constituído de duas regiões. E aí eu quero que vocês olhem para cá e que vocês percebam a seguinte coisa, ó. Pelo modelo de Thomson, o que é que eu acabei de ver com vocês e de dizer para vocês? Que, poxa, pelo modelo de Thomson, era para todas as partículas passarem, ó. Não ia ter nada para reter a partícula, todas iam passar, iam atravessar. De acordo com Rutherford, tinha uma região positiva que ia fazer a partícula bater e voltar. Então, o Rutherford foi a primeira criatura que separou o átomo em duas regiões. O átomo já era divisível, só que agora ele tinha um núcleo e ele tinha uma eletrosfera. E aí, ó, o átomo é formado por um núcleo muito pequeno, com carga positiva e onde tem quase toda a massa, muito denso aquele núcleo. E é formado por uma eletrosfera negativa, onde predomina o espaço vazio. Tem muito vazio, por isso que a partícula alfa estava passando ali livremente. Vamos ver como é que eles podem cobrar isso daí na hora da prova. Primeiro exercício dessa nossa aula. Aqui, ó, vamos olhar a situação. Os modelos atômicos foram sendo modificados ao longo do tempo, a partir de evidências experimentais, a exemplo dos modelos de Thomson, que, ó, proposto com base em experimentos de raios catódicos, e o de Rutherford, ao fazer incidir partículas alfa, que, sobre lâmina de ouro, observou-se que a maioria das partículas atravessava a lâmina. Algumas desviavam e poucas eram refletidas. A partir das considerações do texto, é correto destacar. Gente, lembrem que no modelo de Thomson tinha uma esfera positiva e os elétrons estavam incrustados. Depois de Rutherford, a gente viu que tinha um núcleo e uma eletrosfera. Núcleo positivo, eletrosfera negativa e com muito vazio. Agora, olha só. Letra A, o que é que ele propõe para a gente? As partículas subatômicas de cargas elétricas opostas estão localizadas no núcleo do átomo, segundo Thomson. Opa! Thomson não tinha núcleo. Thomson era uma esfera onde os elétrons estavam inseridos. Não tinha núcleo para Thomson. Então, fora. Letra B. O modelo de Thomson considera que o átomo é constituído por elétrons que ocupam diferentes níveis de energia. Nem Rutherford falou de energia. Então, está fora essa ideia. Depois, o núcleo do átomo é denso e positivo, com um tamanho muito menor do que o seu raio atômico, de acordo com Rutherford. Opa! O núcleo é pequeno, positivo, super denso e muito menor do que o átomo. O núcleo é bem pequenininho, bichinho. Então, letra C, verdadeira. Agora vamos olhar os outros para a gente descartar os outros. Letra D. As experiências com raios catódicos evidenciaram a presença de partícula positiva. Gente, os raios catódicos foi a descoberta do elétron. Então, fora, falso. Letra E, aí, o experimento conduzido por Rutherford
permitiu concluir que as partículas positivas e negativas constituintes dos átomos têm massas iguais. Gente, o elétron é muito mais leve do que o próton. É no próton que está quase toda a massa. O próton ali, o núcleo, né? Ele tem prótons e nêutrons, os nêutrons só foram descobertos depois, mas é no núcleo que tem quase toda a massa. Então essa só dá letra C. Agora bora fazer o seguinte, seguindo a lógica. Se a gente parar e pensar, por que o modelo de Rutherford falhou? Era o modelo do sistema planetário, eu tinha um núcleo e tinha uma eletrosfera, só que Rutherford não falou o que é que os elétrons estavam fazendo. Gente, de acordo com as leis da física vigentes à época, eu tinha duas possibilidades. Se eu tinha elétron, ó, a dúvida que pairava era essa daqui. Olhem só que coisa bacana. Por quê? Né? O que é que impedia, bem aqui, por que os elétrons não caíam no núcleo? Qual era o motivo de os elétrons não caírem no núcleo? O que é que impedia que ele caísse? Como ele era negativo, se ele tivesse parado, ele ia bater no núcleo. E tinha uma lei da física clássica que dizia que carga elétrica em movimento ia perdendo energia. E se ia perdendo energia, o que ia acontecer é que ia fazer um movimento de espiral e ia acabar caindo no núcleo. Então, de um jeito ou de outro, esse elétron iria se chocar no núcleo e o átomo não seria estável. Só que o átomo era. Se o átomo era, eu tinha que ter uma novidade. E aí, como eu disse, essa época ela tinha uma efervescência de ciência absurda, uma maluquice de invenções. E o pessoal estava desenvolvendo uma nova física para corpos pequenos, diferente da física clássica, que é para a física newtoniana, né? Que é para corpos grandes. Então, para corpos pequenos, o que ia valer era a física quântica. E quem primeiro juntou essas ideias para propor um modelo foi Bohr. Então, Rutherford fez o modelo dele em 1911. Aí chega Bohr e conserta o modelo de Rutherford em 1913. Para vocês terem uma ideia, tem gente até que considera que o modelo é Rutherford-Bohr, porque o Bohr ele não propôs um novo modelo. Ele pegou o de Rutherford e ele acrescentou ideias. A primeira delas, e muito bacana. Olhem só o que é que eu pus aqui para vocês e que tem no material de vocês, ó. Os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares, chamadas de órbitas estacionárias ou camadas, níveis eletrônicos. Então, o elétron ele gira em órbitas circulares. Essa era a primeira ideia de Bohr. Cara, ele falou de órbita. Até então ninguém tinha falado de órbita. Então, o primeiro cidadão que colocou órbita no modelo foi esse rapaz aqui, foi o Bohr. Depois ele diz, e aí muito legal, ó. Cada um desses níveis possui um valor determinado de energia. Então, gente, cada órbita tem uma energia. E aí, o que é que acontece? O elétron fica nessa órbita sem ganhar nem perder energia. Gente, se a quantidade é fixa, guardem esse nome, a energia é quantizada. Quantizada quer dizer uma quantidade determinada. Então, eu tenho uma energia quantizada, uma energia fixa para cada órbita. E aí foi o que eu pus aqui, ó. Não é permitido ao elétron permanecer fora desses níveis, ou seja, o elétron tem que ficar numa órbita, então ele só pode ter alguns valores de energia, né? Que seriam os valores dessas órbitas. Olha só, aqui, movendo-se em uma mesma camada, ele nem absorve nem emite. A energia é constante ali naquela camada. Então o que é que você vai guardar? Bohr, ele introduziu a ideia de energia quantizada, que o elétron pode ficar ali numa boa, sem ganhar nem perder energia, circulando tranquilo naquela órbita circular ali, na tranquilidade. Agora, olha só, relaxando e entendendo mais. Quando um átomo absorve energia, aí eu coloquei aqui, ó, alguns dos seus elétrons saltam para camadas mais externas. Quanto mais afastado do núcleo, mais energia vai ter o elétron. Então, quando o átomo absorve energia, ocorre o que a gente chama de salto quântico. O elétron salta para uma camada mais externa, que é uma camada que tem mais energia. Agora, ele vai ser chamado de átomo excitado. A gente vai ouvir isso várias vezes. Então, átomo excitado, o átomo ele é excitado quando ele ganha energia e o elétron salta para uma camada mais externa. Na boa,
Agora, qual é a coisa lógica? Poxa, quando os elétrons eles retornam para o estado fundamental, gente, estado fundamental é o estado normal. Então, quando eu absorvo, eu vou para uma órbita mais externa. Quando eu volto, eu vou emitir aquela energia que eu havia absorvido. Só que quando ele emite energia, obrigatoriamente ele emite na forma de fóton de luz, ou seja, de luz. Não precisa ser visível. Nós sabemos que o espectro ele tem infravermelho, região do visível e ultravioleta. Isso tudo é onda eletromagnética, né? Radiação eletromagnética. Então, isso tudo é luz. Agora, pode ser visível ou não. Então, quando o elétron ganha energia, ele vai para a camada mais externa. Quando ele volta, ele emite energia na forma de luz. Vamos analisar isso daqui. Olha só. O que é que eu quero de vocês? Está aqui o átomo, então vamos entender. Imaginem, vossas senhorias, que eu coloque um elétron bem aqui. Aí eu digo assim, gente, esse átomo absorveu energia. Eu jogo energia. Se eu jogar energia, esse elétron vai ser excitado, né? Ele vai para uma camada mais externa. E aí eu tenho o velho e bom salto quântico. O elétron foi para uma camada mais externa quando ele absorve energia. E quando ele volta, ele libera essa energia e ele libera na forma de luz. Quanto é a energia que ele precisa para saltar? Gente, se eu disser que a energia da primeira camada é E1, da segunda é E2 e da terceira ela é E3, para saltar da primeira para a segunda, ó, o primeiro salto, ele precisa de uma energia que seria E2 menos E1. Se ele receber essa diferença, ele consegue saltar. E quando ele volta, ele também emite essa quantidade de energia, que é a diferença entre a energia das camadas. Agora vocês querem ver uma coisa bem legal? Imaginem que eu tenha um elétron aqui, na camada 3. Quantas energias diferentes, se ele voltar até a primeira camada, ele pode emitir? Ó, ele pode ir da 3 para 2. Então, eu tenho aqui uma primeira energia. Ele podia ir da 3 direto para 1. Eu tenho uma segunda energia. E quando ele está na 2, ele pode voltar para 1. Eu tenho uma terceira energia. Se são 3 energias, ele pode emitir 3 cores. Então, a volta da terceira camada para a primeira, eu posso emitir 3 cores. Eu posso voltar direto. Eu posso voltar para a segunda e depois da segunda para a primeira. 3 cores são possíveis. Isso cai, viu, gente? Quantas cores o átomo pode emitir quando volta da terceira para a primeira? Aí vocês já viram. Pode ir direto para a segunda, da segunda para a primeira. Tranquilo. E essa energia que é liberada, essa luz aqui, ela é conhecida como fóton. E só para a gente aprofundar um pouquinho, a energia do fóton, ela pode ser calculada como sendo H vezes F. Esse F, gente, é a frequência. Frequência da onda, né? E esse H é a constante de Planck, que é um dos caras que desenvolveu a física quântica. Então quer dizer o quê? Que quanto maior a energia liberada, maior a frequência da onda que vai ser liberada. Isso é muito importante? É não, mas eu preciso que vocês tenham uma noção. Então, quando o elétron ele volta de uma camada mais externa para mais interna, ele emite luz, ele emite fóton de luz. Tranquilo? Agora, vamos ver como é que o modelo de Bohr ele aparece na prova, que ele aparece pra caramba. Vamos ver aqui uma primeira possibilidade. Olha só, prova do Enem. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama, bico de Bunsen. Gente, isso se chama teste da chama. Aí você vai, pô, Michel, o que é o teste da chama? Você aquece o átomo, você excita. E quando os elétrons voltam, eles emitem luz. Pela cor que o átomo emitiu, eu sei de que era aquele átomo. Então, por exemplo, o sódio, ele emite uma cor amarela. Cada elemento tem a sua cor particular. Então, você aquece para excitar. Quando o elétron volta, ele emite luz. Teste da chama.
Aí ele diz, em seguida, observa-se a luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer. Radiação eletromagnética, gente, é uma onda, é a luz. Então, o que é que está ocorrendo para que eu emita? Letra A. Ele diz que eu tenho mudança da fase sólida para líquida. Pelo amor de Deus, cor vem da transição de elétrons, da mais externa para mais interna. Então, é transição de elétrons. Falso. Depois, combustão de cátions provocadas pelo oxigênio. Gente, não é uma combustão. Aí foi só uma excitação. Foi cor, não é verdade? Essas cores sempre lembrem. Emissão de cor, quando você aquece, é a volta dos elétrons. Depois, letra C. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita. Não é na mesma. É de uma mais externa para uma mais interna. Aí emite luz. Letra agora D. Transição eletrônica de um nível mais externo para um mais interno do átomo. Mais externo para o mais interno, emite luz. Letra D seria a resposta bem aí. E a letra E, promoção de elétrons que se encontram no estado fundamental para níveis mais energéticos. Se ele está no fundamental para níveis mais energéticos, ele tem que absorver energia e não vai liberar. Se ele falou que liberou a onda eletromagnética, é do mais externo para o mais interno. A gente fica feliz e já vai para a próxima. Tranquilo. Olha só. Questão de número 3 aí dessa nossa aula, questão da Unesp. Em 1913, Niels Bohr propôs um modelo que fornecia uma explicação para a origem dos espectros atômicos. Espectros são as cores, né? Como eu disse, cada átomo emite uma determinada cor. E ele só pode emitir algumas cores, como a gente sabe. Ele só pode ter algumas transições. Beleza. Nesse modelo, Bohr introduziu uma série de postulados, dentre os quais a energia do elétron só pode assumir certos valores discretos, ocupando níveis de energia permitidos ao redor do núcleo. Considerando o modelo de Bohr e os diferentes espectros atômicos, eu posso explicar em função de quê? Por que que um átomo tem uma cor, outro átomo tem outro? Como é que surge isso daí? Letra A. Eu posso explicar em função do recebimento de elétrons por diferentes elementos. Não é ganhar ou perder elétron, é o elétron saltar para mais externa e mais interna. Então não é transferência de elétrons, é só um salto. O elétron não é arrancado de dentro do átomo. Então, falso esse. Letra B. Perda de elétrons. Está fora também. Das diferentes transições eletrônicas que variam de um elemento para o outro. Realmente é isso que acontece. Cada elemento tem as suas camadas com as suas energias. Então, eu tenho transições diferentes para cada elemento. Por isso que cada elemento tem um espectro, né? Tem cores diferentes. Beleza. Letra C, marcada, tranquilo. Agora, e os outros? Na promoção de diferentes elétrons para níveis mais energéticos. Se eu vou para o mais, eu estou ganhando e não liberando energia. Se eu estou falando de espectro de cores, de luz, é emissão. Então está fora. E letra E última, da instabilidade nuclear. Gente, instabilidade nuclear é radioatividade. Radioatividade. Aqui a gente está falando de emissão de luz. Emissão de luz, sempre lembra, nossa próxima aula é só sobre os efeitos da emissão de luz. Fluorescência, fosforescência. Lembre, emissão de luz é quando os elétrons eles vêm do estado excitado para o fundamental. E uma última questão que eu pus aí. Bom, gente, essa última questão aqui, questão de número 4, o que é que o cidadão diz aí, ó? Na evolução dos modelos atômicos, a principal contribuição de Bohr foi... Bora lembrar aqui uma coisa. Quando a gente pensa em Dalton, o que é que o Dalton falou? Que o átomo era uma bola maciça, indivisível. Era a bola de bilhar. Aí aparecem os elétrons, modelo de Thomson. Pudim de passas, né? É uma esfera positiva onde os elétrons estão lá enfiados. Modelo de Rutherford, núcleo, eletrosfera. Modelo de Bohr, os elétrons têm uma energia constante quando estão na mesma órbita. Para ir por uma órbita mais externa, absorvem energia. E quando voltam, liberam essa energia na forma de luz. Isso daí seria o modelo de Bohr. Então ele introduziu o conceito de energia quantizada, que os elétrons têm uma certa energia. Beleza. Olhem só a seguinte coisa. Letra A ele fala...
A indivisibilidade do átomo. Opa, quem falou que o átomo era indivisível foi Dalton, não foi Bohr. A existência de nêutrons, gente, os nêutrons só foram descobertos em 1932. A gente está aqui em 1913. Quem descobriu o nêutron lá na frente foi um cidadão chamado Chadwick, certo? Lá na frente. Então, não foi Bohr que falou de nêutron. Bohr pegou o modelo de Rutherford e acrescentou a ideia de energia. Na letra C ele fala, natureza elétrica da matéria. Esse foi o nosso amigo Thomson. Foi Thomson que deu a ideia de natureza elétrica, que dentro do átomo tem elétrons. Letra A quantização da energia nas órbitas. Isso sim, o Bohr falou, que numa órbita eu tenho energia quantizada, energia numa quantidade determinada. Então essa foi a contribuição do Bohr. E letra E, a maior parte da massa está no núcleo. Quem falou que o núcleo era pesado e positivo e pequeno foi Rutherford. Então esse rapaz aqui foi Rutherford. Então deu para a gente ver um pouquinho da contribuição de cada um, na boa? Então esses são os modelos atômicos. Agora a gente vai, nas próximas aulas, ver o modelo atual, vai ver a distribuição eletrônica, vai ver os números quânticos, né? As semelhanças atômicas, isótopos, isóbaros, isótonos. Então, vamos nessa que é super importante. Eu já estou esperando vocês lá na frente. Um beijo imenso no coração de vocês.